Hoje você vai aprender. Hoje, Camalhãozinho, você vai aprender cultura e principalmente o que os povos antigos falavam sobre o formato da Terra. O que será que os maias, Teotihuacan, Cherokees, os incas, os astecas, até mesmo os sumérios falavam sobre a Terra. E hoje, em específico, você vai aprender sobre a cultura hindu, a cultura indiana. O que será que essa cultura local, que até hoje tem o mesmo costume, o mesmo pensamento, tem a nos entregar sobre a cultura deste mundo? Vale lembrar vocês que os povos antigos são ricos em sabedoria e conhecimento, muitas vezes esquecido nos dias atuais. Por exemplo, vou dar um exemplo para você muito fácil. A sua bisavó, a sua avó conhecia remédios que curavam, que ela entrava no meio de uma floresta, entrava no meio de um pequeno matagal e saía dali com 3, 4 ervas medicinais. Hoje em dia, as pessoas não fazem nem ideia de quais ervas são venenosas, quais ervas são remédios. As pessoas perderam esse conhecimento. Um exemplo disso, para vocês terem mais ou menos uma ideia, a cultura brasileira dos Tupi é uma cultura que ensina como os índios sobreviveram centenas e mesmo um milênio com picadas de cobra. Como é que os caras conseguiram sobreviver picada de cobra se o Butantan não existia no passado? Butantan é uma empresa pequena, foi do século XIX que foi criada. Como é que eles sobreviveram à picada de cobra no passado? Então, os antigos tinham muita sabedoria que foi se perdida com o tempo, tá? E sabedorias essas que hoje em dia a galera nova não quer nem saber. E nós vamos falar sobre o fim do mundo hoje, sobre o recomeço, e nós iremos falar sobre os outros planetas além da Terra. Cultura essa que está embutida na cultura hindu. Então peço para vocês deixarem o maroto, verificarem as suas inscrições. Peço também para poder participar do nosso segundo canal Notícias Libertárias. Na descrição aqui desse vídeo para você poder participar. E, claro, evidentemente conheça o curso de inteligência artificial. Se você não sabe, é um curso que vem mudando de vidas. Eu vou só colocar aqui um testemunhos, tá? Apesar que eu tenho que atualizar com novos testemunhos para vocês verem a quantidade de alunos. É o curso mais bem avaliado no Brasil. Não precisa falar inglês, não precisa de curso superior. Isso aqui são os testemunhos, depois eu vou dar uma atualizada, tem mais uns 30 para colocar aqui. Mas olha só, a nossa aluna Vivian Ferraz, professor passando para compartilhar a alegria que está fazendo o curso. Já consegui meu primeiro trabalho. O curso de inteligência artificial ensina você em 15 dias. Você começa a estudar pelo celular. Se você não tiver computador, pelo celular você trabalha também. Mas eu não sei programar. Inteligência artificial, você dá o comando, você não precisa programar. É uma coisa muito simples. E esse é o futuro, né? Aqui, ó, vim agradecer, já consegui meus primeiros trabalhos, estou me aprimorando cada dia mais. Meu irmão, imagina você mudar de profissão, não ter que ser CLT, em 15 dias você mudar de vida. A quantidade de alunos, ó, o Breno aqui, ó, professor, mais um trabalho que ele conseguiu. Aqui são atualizações que eu coloco para os alunos, ó, boa tarde, estou gostando muito do curso até aqui. Outros aqui, ó, agradecendo pelo curso. Outros aqui, ó, terminei o curso de inteligência artificial, só faltou o bônus do Bitcoin. Tem alguns bônus extras dentro do curso, tá? Já estou colocando em prática algumas das aulas relacionadas do curso e está me ajudando muito com o meu trabalho como desenvolvedor. Quero agradecer e dar os parabéns ao professor Humberto. Tá vendo? O tempo todo, ainda nem cheguei nem perto da metade do curso e já percebi o conteúdo de qualidade. Se eu fosse você, participava. Na descrição aqui desse curso se encontra o curso de inteligência artificial. Meu irmão, vale cada centavo, tá aqui na descrição, tá bom? Pois bem, senhores, nós precisamos falar do Golden Sumeiro. E você vai entender um pouco mais sobre esse assunto, mas vamos por partes. Vamos passar para você poder entender aqui, tá? Basicamente, essa aqui é a cosmologia hindu. Nós vamos nos aprofundar no texto.
Essa é uma aula de história antiga, para agregar valor no seu conhecimento. Imagina você aí conversando com a sua menina na balada, falando sobre as culturas ancestrais, hein? Ela vai cair no seu papo, Camaleãozinho. Você vai ser o conquistador, o galã aí de novela. Pois bem, nós temos aqui, quando você pesquisa cosmologia de Enoch no próprio Google, tem várias imagens aí que vão representar para vocês a cosmologia dos antigos, inclusive a cosmologia dos hebreus, que é justamente essa aqui. O que eu quero trazer para vocês é justamente essa aqui, ó, que é a cosmologia dos hindus. Eu vou explicar para vocês terem mais ou menos uma ideia, tá? Deixa eu ver se eu consigo pegar uma imagem em alta resolução. Essa aqui está em alta resolução. Só vou abrir ela aqui, abrir novo guia. Deixa eu ver se ela vai abrir em alta resolução. E aí, o que eu preciso explicar para vocês? Isso aqui é como os hindus, né, a cultura indiana enxerga o universo. Eu sei que a cultura indiana não tem muito a ver com a cultura cristã, mas muitas coisas nas quais os hindus acreditam, o povo indiano acredita, está no universo cristão. Está no universo cristão, tá bom? Por exemplo, você está vendo aqui, ó, essa parte, eu vou colocar aqui a imagem, vou arrastar para vocês. Vocês estão vendo aqui, ó, tem uma cobra gigantesca aqui, tá? Ó, deixa eu voltar a imagem aqui. Olha aqui, ó, lá na base tem uma cobra gigantesca. A antiga serpente, olha só, a cobra aqui, ó, que perpetua o seu domínio nas trevas. Então você já tem aqui essa antiga cobra, tá? Que é um perigo para a humanidade, né? Nós, como cristãos, também compartilhamos da mesma ideia. Você tem as águas primordiais também que circulam a existência do universo hindu. E aqui também tem as águas primordiais, aqui, ó, Great Ocean, tá vendo? Ó, o oceano aqui, ó, essas águas primordiais. Inclusive, na cultura cristã, nós temos Behemoth e o Leviatã morando nessas águas primordiais, né? E a antiga serpente também, que vai assolar no fim dos tempos. Então, nós temos esse mesmo compartilhamento de ideias, tá? E aqui nós temos várias camadas, ó, várias camadas, como se fossem outros mundos, ó. O mundo de Atala, o mundo de Vitala, Sutala, são os mundos conhecidos pelo povo indiano, tá? Várias camadas. Nós temos os mundos que estão para baixo e nós temos os mundos que estão para cima. O Savar, Mahar, Jana, o Tapá, que é aqui onde está o grande criador, tá vendo? O criador dos criadores, né, que eles chamam aí de Brahma, né, criador desse universo, como se também tivessem outros criadores aí, tá? Então essa é a cultura hindu. Não estou dizendo que ela é verídica, 100% correta. Estou dizendo que ela tem uma semelhança muito grande com a cultura cristã. E aqui tem, né, você tem aqui essas outras terras, né, e tem o Monte Meru. E o que é o Monte Meru para a cultura indiana? É uma árvore milenar, cujas raízes e os seus galhos atravessam, né, as dimensões e fazem com que você chegue em outras terras. Então o Monte Meru é a ponte. Você não tem aí o Bifrost lá na cultura dos nórdicos, a cultura de Ragnarok, de Thor. Você não tem um Bifrost que liga os mundos? Pois bem, o Monte Meru é exatamente isso. Uma árvore milenar que liga os mundos de cima e os mundos de baixo. Uma árvore tão grande que você não consegue nem ver a copa da árvore, porque liga os mundos. Isso, inclusive, faz referência a Enoque, tá? O Monte Meru, que está no centro do mundo. E para eles, né, nós temos aqui o que é chamado de Bahuloka, que é a terra que nós estamos aqui vivendo. Mas você percebe na cultura hinduísta que os caras têm vários anéis, ó. Você tem aqui um anel. Vou aumentar isso aqui para ficar mais fácil de você entender, ó. Vamos voltar aqui, ó. Aqui é a Terra, tá? Olha aqui, ó. Olha aqui. Você tem um anel, você tem outro anel, você tem outro anel, outro anel, outro anel, outro anel. É umas 10 camadas de anel aí. Você pode contar aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, umas 10 camadas de anel aí.
mais ou menos aqui da Terra, tá? E você tem essas camadas de anéis. Então, o que o povo hinduísta ele compartilha da ideia? Eles compartilham de uma ideia cuja terra é estacionária e plana, é a cultura hinduísta local, ok? E tem vários anéis nessa terra, vários domos, como se fosse uma casca de cebola. Quando você pega uma cebola para descascar, ela não tem várias cascas? É como se fosse uma casca de cebola, tá? Você corta a cebola no meio e vai descascando, tirando as cascas. Então o povo hinduísta acredita nisso, que basicamente a terra é estacionária e plana, você tem vários anéis, ok? E a Terra ela é muito maior do que nos foi contado, tá? E nós estamos vivendo na sua limitação, que é a Antártida, cultura hinduísta, e cujo centro, o Monte Meru, é que liga os mundos, mas o Monte Meru foi cortado. Se você pegar o livro de Enoque, quando antes de acontecer o dilúvio, o Criador dos céus e da terra mandou os anjos cortarem todas as árvores e destruírem tudo aquilo que era sagrado naquele mundo. Então você vai ver que árvores gigantescas, inclusive o Monte Meru, tudo foi cortado pelos anjos, para que os humanos nesse novo mundo pós-diluviano já não tivesse mais o Monte Meru e aquilo que é sagrado na frente dos olhos deles. Né? Então muita coisa mudou. Pois bem, os hindus acreditam nisso e eles acreditam que existem outros planetas, né, que você consegue acessar. Outros lugares que você consegue acessar através aí da abertura de portais, através da abertura de canais, como o do Monte Meru, tá? São outras dimensões. E quanto mais para baixo você vai, pior é a dimensão. Mais sobre o domínio do mal se encontra essa dimensão. E quanto mais para cima, mais próximo do Criador, melhor é a dimensão. Então essa é a cultura do povo hindu, tá? Se você pegar aqui, vamos pegar a cosmologia de Enoque, né? Vamos pegar aqui, deixa eu pegar uma imagem em alta resolução, deixa eu ver se eu acho a imagem de Enoque aqui em alta resolução. Mesmo que eu não tenha ela em alta resolução, não tem problema, tá? Dá para explicar ela para vocês mesmo nessa baixa resolução aqui. Enoque é a mesma coisa, você tem várias camadas de cebola, olha aqui, ó, várias camadas por um lado, ok? E várias terras, ó. Aqui é uma terra. Tá vendo que aqui tá verde, ó? Essa linhazinha tá verde? Aqui é outra terra. Tá vendo que aqui tá verde? Outra terra, outra terra. Você tá percebendo que tem várias terras para baixo e várias camadas para cima? Então, é a cultura, cosmologia de Enoque. Se nós pegarmos aqui, ó, cosmologia norte. Acho que é a cosmologia nórdica. Vou colocar aqui, vou colocar Enoque e depois, perdão que eu escrevi errado, e aqui através da cosmologia de Enoque eu consigo acessar as imagens antigas, né? Aqui tem, só para mostrar para vocês, todos os povos antigos compartilhavam da mesma ideia, todos os povos antigos, ó, os nórdicos, Norse, perdão que eu escrevi o nome errado. Ok, que é chamado de Yggdrasil. Vou colocar aqui Drásio. Não sei se é Drásio ou Brásio que escreve, mas como diz é Drásio. Que é a cosmologia nórdica. Deixa eu colocar a imagem para vocês. Enquanto a imagem carrega, olha só, cosmologia hindu. Tá aqui, ó, Maia, hebreus, a cosmologia dos gregos, navarros, incas, dos egípcios. Né? E tem mais cosmologias para trás aqui, é gigantesca. A cosmologia Yggdrasil, né? Perdão aí, eu falei Yggdrasil, é Drásio, tá? Como é que funciona a cosmologia nórdica? Depois eu faço uma aula bem detalhada para vocês. Você tem aí o que é chamado de Rainbow Bridge, que o arco-íris para eles é uma ponte entre mundos, né? O que muitas vezes foi apelidado de Bifrost. Mas é basicamente o seguinte, você tem Asgard, que é o reino dos céus, tá vendo? O reino onde o Criador vive, né? Você tem Alfheim e Land of the Raging Fire. São dois mundos que estão acima do nosso, são mais belos do que a Terra, mas não chegam a ser o reino de Deus, né? São reinos que estão no céu, no céu. Você tem aí a árvore chamada Yggdrasil, que é o Monte Meru, que simplesmente conecta os mundos. Você tem o que é chamado de Midgard, que é a Terra,
E você tem para baixo da Terra, você tem aí aquilo que eu falei. O que está para baixo já começa a ficar no domínio das trevas. E aí você vem aqui, ó, Niflheim, que é o domínio da serpente. Aí você vai vendo aqui, ó, Hel, que é do inferno. Ó, aqui não está aparecendo para vocês, mas deixa eu colocar aqui, ó. Aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, ó. Eu vou abaixar a cabeça aqui, ó. Tá vendo? O reino da morte. Aí tem o reino dos gigantes, né? E eles vão falando sobre esses reinos aí. Você pode ver que a cultura ela sempre se parece. A cultura local ela sempre se parece. Então, a cultura hinduísta ela tem uma certa semelhança com as coisas que são comentadas. E aqui está, né, o universo do mandala, né, do universo do povo hinduísta. Nós já vamos comentar sobre esse assunto aqui. Vamos nos aprofundar em sabedoria e conhecimento e no final você tira suas próprias conclusões. Ó. A premissa desse artigo é baseada no fato incontestável de que a água não se curva. Isso é óbvio. Tá? Sei que o pessoal fica pegando água, colocando num vaso, fica girando, né? Aí a água fez curva. Não, meu irmão, tira o acrílico dali e tenta girar água. Tenta girar água em condições normais. A água não se curva em hipótese nenhuma. Ah, mas eu esfrego um balão no meu cabelo. Meu irmão, pega aí 1 litro de água, 1 litro que seja, né? Porque existe a viscosidade da água e, evidentemente, também a água. Quando você coloca ali uma repulsão do cabelo, ela vai se curvar. Pega 1 litro de água e tenta fazer isso. Uma gotinha ou outra, beleza. Agora pega lá 1 litro de água e tenta fazer 1 litro de água se curvar. A água não se comprime e a água não se curva, meu irmão. Tanto é que se você comprimir água, é capaz de criar uma bomba que é muito mais poderosa que a atômica, né? Pois bem, o fato incontestável é que a água não se curva e se mantém uma superfície, ou se mantém uma superfície de curva. Ela não se curva em hipótese nenhuma. E que o peso ou densidade é em vez da gravidade. O que ele está falando aqui? Quando você vai calcular uma ponte, você vai fazer qualquer estrutura gigantesca, você não fica olhando lei de Newton, meu irmão. É sempre densidade dos materiais. Né? Você vai fazer um cálculo estrutural de água, de esgoto de um prédio, sempre densidade dos materiais. Você nunca vai usar o que lhe foi ensinado nas escolas. Tá? E que mantém as coisas no chão. Né? Uma maçã cai de uma árvore porque é mais pesada do que o ar e ao redor dela. Isso é óbvio, né? Densidade dos materiais. Se você não consegue aceitar esses 2 princípios fundamentais, né, esse artigo não é para você. É o que eu falo, é uma cultura ancestral e antiga. Tá? Nosso universo material ou criação é plano, mas vasto e maravilhoso do que qualquer coisa que você pode imaginar. Mas aqui estamos prisioneiros em nosso lar. É aquilo que eu falei. Nós estamos prisioneiros dentro do cubo, que muitas vezes é chamado cubo de Saturno, Tesseract, como a cultura pop local hoje em dia. Mas nós estamos presos dentro desse domo. Né? Estado plano que chamamos de Terra, graças a um pequeno número de seres, né? Egoístas empenhados em poder e controle. As pessoas não deixam saber a verdade. Por que você acha que esse canal aqui não pega muita visualização? Alguns de nós, ao longo dos tempos, superamos esses tiranos e suas limitações e nos reunimos para uma batalha final para libertar a humanidade e toda a vida neste plano para sempre. E é nisso que estamos envolvidos atualmente. Tá? Isso aqui foi tirado do LibreReason, né? Site 2 já foi para o escambau, o primeiro, inclusive tem que usar recursos para poder pegar esses artigos que já não estão mais no ar. Quando os luciferianos se rebelaram, aqui pode trocar a palavra por pagãos, tá? Eles causaram muitos danos a esse e outros planos e continuam a fazê-lo. Tá? Isso aqui é de forma resumida o que aconteceu na era pré-diluviana. Os santos sentinelos, a namorada das mulheres, deram origem a gigantes. Você lembra dessa história? Por causa disso, atentou à ira de Deus e mandou o grande dilúvio. Existe uma história dentro da cultura nórdica, onde Thor é um Nephilim. Thor, ele é um filho de um anjo com uma mulher que, despojando de tecnologia e lutando contra os anjos, rasgou o firmamento com seu martelo, né? Com seu amparo de tecnologia. Então existe isso. Eles falam que a Via Láctea é uma rachadura feita pelo martelo de Thor. Cultura nórdica, não estou afirmando nada, é a cultura ancestral dos caras. As terras foram devastadas e congeladas e os desertos escaldantes. Inclusive eu preciso explicar isso aqui para vocês.
as terras foram devastadas e congeladas. O que ele está falando aqui é o seguinte: você tinha uma terra gigantesca, com vários continentes, só que após a grande guerra que ocorreu, o Criador limitou a terra. Ele foi limitando a terra. Então esses continentes começaram a serem inundados por água. Um deles é muito conhecido como Atlântida, que foi inundado com água. Ele começou a inundar tudo com água. E aí inundou os continentes com água. E o que você hoje considera como deserto, por exemplo, o Egito antigo, o Egito não tinha areia. Não tinha areia em hipótese nenhuma. O que é areia? Foi a força da tecnologia que o Thor usou na Via Láctea, que na verdade é o domo. Ele rachou o firmamento. E quando ele rachou ali, você tem o quê? Vidro que volta ao seu estado original como areia. Então o domo é feito de um tipo de vidro, né? Ao ser esfarelado, né, esse vidro, né, se transforma em areia, né, que é o silício, cai ali na região ali do Oriente Médio e vira aquela região toda de areia. A areia que foi constituída por aquela grande guerra, tá? Então estou dando exemplo para vocês da cultura milenária e local. Por isso que ele fala de desertos escaldantes. Crateras irregulares, onde se caíram muitos anjos, montanhas e vales profundos e os vastos oceanos, né? E lagos que são todos testemunhos da nossa criação devastada, que já foi um lindo paraíso ou jardim, tanto aqui quanto no além. A Terra verdadeira, que é centenas de milhões de vezes maior do que a Terra atual. Eu tinha feito um estudo falando que a Terra era 16 mil vezes maior do que agora. Se você considerar cada inversão magnética, o tamanho dos seres humanos no passado, se você considerar... Cara, só você pegar do mapa do Urbano Monte para o mapa da Terra, nós estamos falando de 500 anos. A Terra reduziu metade do seu tamanho. Metade. Então você pega o mapa do Urbano Monte e pega o mapa da Terra, é metade do continente. É metade. A Terra foi reduzida pela metade. Isso aconteceu em 500 anos. A pergunta que fica é: quantas inversões magnéticas já não aconteceram? Tem registros em pedras que demonstram que já ocorreu inversão magnética há 7 mil anos. Então, praticamente, foi reduzindo o tamanho da Terra. Foi reduzindo o tamanho da Terra. E se você tentar fazer um cálculo matemático baseado na premissa da humanidade, baseado no que nós temos de informação, e levando em consideração que um ciclo do Sol não é o mesmo do ciclo de Sol de hoje, porque você tem uma Terra que é o dobro do tamanho, o Sol vai gastar o dobro do tempo para poder circular. Então um dia não vai ter 24 horas, vai ter 48 horas. Eu até trouxe um estudo sobre isso, falando sobre a ressonância de Schumann, que fala exatamente sobre isso. Então, se levarmos em consideração, a Terra ela pode ser tão grande que a gente não faz nem ideia, mas ela foi condicionada ao gelo. É como se tivesse um relógio de Deus e cada vez que ocorresse a inversão, a Terra reduzisse de tamanho, até chegar ao ponto final, tá? Milhares de vezes maior do que a Terra atual conhecida. E é conhecida, né, nos Vedas como Bhumadhala, né, tendo um diâmetro de cerca de 4 bilhões de milhas. Né, como os caras enxergam a Terra aí, tá? Além disso, há sem dúvidas, né, outros planetas, né, outras terras e superterras tão grandes ou maiores. E isso aqui é uma coisa interessante. É muita prepotência nossa acreditar que Deus, em sua infinitude, não pensaria em criar novos planetas. Pensa comigo, meu irmão, se nós, seres humanos, que somos imperfeitos, imaginamos a criação de outros planetas, imagina Deus que é perfeito. Ele vai pensar em muito mais planetas do que a gente possa imaginar. Então isso já era conhecido por eles. Outros planetas além do nosso. Inclusive, quando se fala déjà vu, muitas vezes, né, referências, por exemplo, o personagem de Monopoly, né, que ele não usa aquele olho, aquele negócio no olho, mas todo mundo lembra dele, sabe, são processos de déjà vu, muitas vezes são alinhamentos de frequências de memórias de outras regiões. Né, tudo aquilo, por exemplo, todo mundo lembra disso aqui, ó. Isso aqui todo mundo lembra, mas isso aqui nunca teve presente. Nunca teve presente algumas coisas. Aí você começa a ver, por exemplo, para quem não sabe, ó, Monopoly é o jogo, quem nunca viu. Deixa eu mostrar para vocês. Esse personagem de Monopoly nunca usou um monóculo.
Nunca, monóculo. Ele nunca usou o monóculo. Isso aqui é coisa da nossa cabeça. Não existe nenhuma imagem dele usando monóculo. Ó, nenhuma, deixa eu baixar aqui. Nenhuma imagem dele usando monóculo. Não tem nenhuma. Mas as pessoas lembram dele com monóculo. Você está entendendo? Isso aí é um processo de déjà vu, onde muitas pessoas também pensam, por exemplo, também tem um efeito Mandela, né? Peço perdão, eu acho que eu confundi as palavras, efeito Mandela. Né? O rabo do Pikachu também, o pessoal fala que tem uma ponta preta, não sei. Pô, mesma coisa. Então, isso aí é uma das coisas que quando se fala que a criação da raça humana ela é infínita. O projeto que Deus criou ele é imenso, né? Vai além do que a gente consegue imaginar. Né? E que seus criados ou expandidos conforme necessário. Aqui, ó, são expandidos conforme necessário. Por exemplo, se a Terra ela pode aumentar o tamanho ou reduzir o tamanho na inversão magnética conforme a vontade de Deus. Quem determina isso é Deus. Tá? Para que não haja escassez de imóveis ou nos cosmos. Tá? Cada um tem seu próprio tema astrológico, evidentemente. Tá? E né, subtemas atendendo a todas as formas e expressão como presente do Criador. Aí ele vai falar o seguinte, tá? Olha só, nossa própria Terra, né, pode ser a 7ª de 12, né? E aqui faz a referência do que eu falei para vocês de novas terras também, tá? Só que, o que acontece aqui para vocês poderem entender? A Grande Terra também é dividida em 9 regiões, ok? Muito longas e altas, né? E ele vai falando sobre a dimensão, o tamanho da Terra, né? O centro, né? O que está no centro. Ele vai começar a explicar sobre esse universo aqui. E isso é muito interessante, porque tá vendo aqui, ó, o Meru, né, a conexão que liga esse mundo aos outros mundos, tá vendo? Ó, Hell Worlds, mundos que nós chamamos de infernais, Heaven Worlds, mundos celestiais, ok? E mais ou menos aqui o que seria a Terra com as suas novas camadas. Você vê que o povo hinduísta, eles chegam bem próximo do que é a cultura dos hebreus, tá? Aqui vão as várias camadas, né? E claro, tem o que é chamado de relógio Cronos, né, que é o relógio do juízo final, onde Deus vai reduzindo o tamanho da Terra. Aqui ele vai mostrando, ó, o que seria aqui, ó, basicamente, ó, o Monte Meru, a região que você consegue atravessar para outros mundos, onde também os anjos e santos sentinela, Monte Hermon, Armon, é bem próximo do Monte Meru. Tá? Onde eles desceram, né? Inclusive, existe uma possibilidade muito grande dos anjos que decaíram na Terra. Né? Nós tivemos 2 classes de anjos que decaíram. Primeiro, na Grande Guerra Celestial, na criação do mundo, que aí veio Lúcifer e os anjos. E tivemos também os santos sentinelas que caíram na época de Adão, de Eva e na época de Noé. Que foi. Porque Adão viveu 930 anos, viveu tempo pra caramba, tá? Que foi essa condição aqui do grande dilúvio, né? E aí o Monte Hermon é bem próximo do Monte Meru, tudo no Oriente Médio, onde eles saíram dali, tá? E aí tem aqui as regiões que eles acreditam, tá? E aí tem uma coisa interessante que o povo hinduísta compartilha, já numa nova perspectiva filosófica sobre a coisa, que existe a possibilidade da Terra, né, estar no seu formato plano e terem outras terras, ó, outras terras nas suas adjacências. Tá? Por que eles pensam dessa maneira? Um grande plano infinito com várias terras. Por que eles pensam nessa possibilidade? Porque assim como eles já disseram, a Terra ela é muito maior do que você imagina. Tá? Deixa eu pegar aqui a imagem. Ó. 4 bilhões de milhas, para vocês terem ideia. Tá? Quantas milhas tem a Terra? Quantas milhas tem a Terra? Quantas milhas tem a Terra? Tem a circunferência da Terra. Aqui, ó, 24 mil milhas, tá vendo? Mais ou menos a ideia deles, ó, é 40 mil quilômetros, 24 mil milhas. Vamos dividir, eles falaram aqui mais ou menos 4 bilhões. Se você pegar uma calculadora, vamos pegar uma calculadora aqui, calculadora. 4 bilhões é coisa pra caramba, é número pra caramba. 400, 4 mil, 40 mil, 400 mil, 4 milhões.
40 milhões, 400 milhões, 4 bilhões. Dividido por quanto? São milhas, né? Então vão ser 24,9. Vamos colocar 25? Só para 24, não, 25 mil, né? 25 mil. Aí, 160 mil vezes. Os caras pensam, eles compartilham de uma ideia que a Terra pode ser muito maior. Quando a gente fala muito maior, é muito maior mesmo do que ela é hoje, tá? Existe essa possibilidade que eles falam aqui, ó, a Terra é muito maior do que a gente imagina, né? Esses anéis aqui são muito maiores, é isso que eles estão falando, tá? Não posso confirmar que o tamanho seja gigantesco como esse. Mas o cálculo que a gente fez deu 15 mil vezes a Terra, né? Então, assim, é um cálculo gigantesco. Mas é claro, tudo que eu estou falando para você são suposições. A gente não tem como saber a verdade. É uma suposição, tá? Nós estamos usando a referência milenar, a cultura ancestral, para a gente chegar numa conclusão. Mas não tem como eu trazer para vocês a verdade absoluta. Eu não sou Deus e os caras não deixam a gente chegar nem na Antártida. Se não dá para chegar na Antártida, que dirá calcular o tamanho e a dimensão dessa realidade aqui. Então você imagina o tamanho que é, mas a gente calcula baseado em alguns recursos aí, tá? Você vê o tamanho da Terra. E aí eles chegaram a essa conclusão, ok? Chegaram à conclusão que a Terra possa ter terra para os outros lados também, né? Que existem esses anéis e muitas vezes esses anéis são gigantescos e pode haver outras terras além dos anéis, porque os anéis eles vão crescendo, ó, tá vendo? Ó? Cada vez que tem um anel, o anel é maior. Igual, por exemplo, esse anel rosa aqui, ele já é o tamanho da Terra, a largura da Terra. Então eles pensam, tem uma Terra aqui, tem uma Terra aqui, uma Terra aqui. Então é isso que eles estão falando ali, ok? Então, o que é toda essa conversa sobre superpopulação e escassez de recursos? Bobagem. É tudo um estratagema projetado para nos manter confinados e controlados. Exatamente. Uma prisão que você não pode ver nem sabe que está dentro dela. A elite sabe sobre tudo, sobre as terras e as civilizações fantásticas lá fora, além da cratera terrestre, e estão fazendo negócios com elas. Inclusive o Bigodudo, quando fugiu da Segunda Guerra Mundial, ele foi para a Antártida. Por que será, né? Inclusive é uma história que eu posso me aprofundar com vocês. Eles estão aproveitando a incrível diversidade e variedade de outros mundos, enquanto nós, pessoas comuns, estamos presos nessa dimensão e somos escravizados. Isso é óbvio, né? Todo mundo aqui já entende. Aí ele vai explicar sobre o Monte Meru, né? Já no centro de Mahadana, e aí tem uns nomes, eu não vou conseguir falar indiano, está o Monte Meru, tá vendo? Muitas vezes eles chamam de outros nomes, que se eleva a centenas de milhares e milhares de altura, milhas de altura, e é a sede do lar de Brahma. É a conexão, né? O criador do nosso universo. Como ele chama de Brahma, mas eu compartilho da ideia de Deus, Pai de Jesus Cristo, tá? O Meru também vai fundo ao subsolo para as regiões inferiores e infernais. É aquilo que eu falei, que gera a conexão entre os mundos, tá? E aí fala, cercando e penetrando o nosso plano universal. Plano, né? E está em um campo magnético gigante de forma de touro. Uma forma toroidal, né? Exatamente. E aqui eles têm aqui o que seria a cidade para eles onde que Brahma mora, né? Na verdade é aquilo que eu falo. Eles chamam de Brahma. Nós reconhecemos que não é Brahma, nós reconhecemos que é Deus, né? Muitas vezes chamado de Jeová, muitas vezes chamado de o nome em hebraico, eu sou o que sou, né? E aí, lá no Apocalipse é falado sobre uma cidade dourada, uma cidade de ouro, e 4 grandes rios que saem dela, com a água que é a fonte da vida. E nessa cidade dourada não tem sol, porque o próprio Deus ilumina a cidade. Você percebe que o Apocalipse, como eles dizem que é a cidade dos eleitos, é praticamente a mesma coisa que eles falam da cidade onde o Deus deles vive? Você percebe uma incrível semelhança? É basicamente isso aí. E aqui está aqui, ó, aquilo que eu falei, ó. Como que vai aumentando, os círculos vão aumentando. Ó. Você vê que chega num ponto, ó, que o círculo já é maior do que a Terra. Chega num ponto que o círculo aqui, ó, já está muito maior do que a Terra. Você está entendendo? Então é isso que é falado. Ó. Você vai vendo o ciclo aqui. E eles também reconhecem vários sóis e várias luas. Né? Ele vai falar, né, quando saímos do nosso estado ridiculamente reprimido e míope, teremos a chance de explorar todos esses reinos e a vida será uma aventura sem fim de crescimento e aprendizado.
Cara, é aquilo que eu digo para você. Se você considerar a grandiosidade de Deus, tudo que Deus criou, somente a Terra, a existência dessa Terra agora é tão grande que demoraria milênios, talvez aí bilhões de anos para a gente poder explorar tudo. Isso é uma de milhares. Então você imagina só da grandiosidade da criação divina de Deus, né? Mas você vê nitidamente o quê? O que eu quero que vocês entendam? A cultura, né, hinduísta, ela é muito semelhante à cultura dos hebreus. Ela é muito semelhante, né, no seu aspecto aí filosófico, no seu aspecto místico. Ela é muito semelhante à cultura dos hebreus. Inclusive, quantas culturas não existe, como a cultura nórdica, que também pensa a mesma coisa. Né? Asgard também, um reino celestial com águas que transbordam para baixo, águas 4 grandes jazidas de água que transbordam para baixo. E quantas culturas que não falam da mesma coisa. Então, o tempo todo existem essas referências que falam sobre o mundo. Então, o que eu acho interessante para vocês? O que eu queria trazer para vocês? A cultura hindu, apesar de não ser uma crença a qual eu acredito, né? Eu, por exemplo, sou católico, sou cristão, creio em Jesus Cristo com todos os átomos do meu corpo, né? Acredito na cosmologia de Enoque, porque o livro de Enoque fazia-se presente dentro da Bíblia, foi removido. Acredito na cosmologia de Enoque. E a gente percebe, estudando culturas antigas, né? Vai pegando aqui a cultura dos maias, vai pegando a cultura aqui japonesa, a cultura não sei o quê. Todo mundo pensa da mesma forma. Todo mundo pensa da mesma forma. Todo mundo pensa da mesma forma. E aí nós chegamos à conclusão que a Terra ela é gigantesca, mas gigantesca no nível estratosférico incondicional, incomensurável para nós seres humanos primitivos. É um tamanho imenso, imenso. E isso é uma Terra. Pode haver milhares e milhões de terras. A criação de Deus ela é muito maior do que o Big Bang. Nós vivemos o problema muitas vezes das pessoas que estudam a Terra parará poruru plana. Muitas vezes o problema é que as pessoas pensam assim. O que as pessoas pensam? Eu vou pegar aqui o modelo para vocês entenderem, tá? O que as pessoas pensam, né? Deixa eu pegar aqui um modelo mais ou menos do que seria a Terra na visão dessa galera que estuda, tá? Inclusive, eu não estou aqui criando rixa nem nada com ninguém. Eu só quero mostrar para vocês uma coisa, né? Eu acho que vou pegar a cosmologia de Enoque. É mais ou menos isso aqui, ó. Mais ou menos isso aqui, ó. Qual que é o BO? Deixa eu aumentar a imagem aqui para vocês verem. A galera que estuda Terra, Parará, Poruru, Coelhinho da Páscoa plana, eu tenho que falar assim, né? É que a galera pensa que só tem isso aqui, né? Só tem a Terra, tem a Antártida, que é um círculo de gelo, tem aí o domo, né? E acabou. É só isso. Só isso, não tem mais nada. É só isso. Aí tem um cubo, que talvez com as águas primordiais, e acabou. Então a galera pensa muito que a Terra é só isso. Que não é maior do que ela já foi. E nós que estudamos culturas ancestrais, nós chegamos à conclusão que para nós a Terra é muito maior do que nos foi contado. Muito maior do que nos foi contado. Né? Agora, evidentemente, né, na minha humilde ignorância, porque todos nós estamos... Ninguém é tão sábio que não possa aprender, ninguém é tão burro que não possa ensinar. Na minha humilde ignorância é aquilo. Nós não sabemos a verdade porque nos é limitado o que nós podemos acessar de informação, né? Por exemplo, o que teria na Biblioteca de Alexandria poderia revolucionar a história da humanidade. Nós não temos acesso a informações privilegiadas. Então, a gente especula baseado em culturas ancestrais, né? Não temos como bater o martelo e dizer que essa é a verdade. Eu não posso bater o martelo aqui e dizer para vocês que essa é a verdade. Mas, baseado nos estudos que nós temos... Né? A lógica, o logos operandi não interessa o formato, já que nós sabemos todos o qual é o formato, mas o que se importa é o que vem além disso. E o que vem além disso é estratosfericamente, incomensuralmente gigantesco. Né? O que está além disso é gigantesco, com regiões e continentes que nós não fazíamos nem ideia da sua existência.
Então é isso que eu queria trazer para vocês. E o povo hindu, o povo indiano, com a sua cultura milenar, acho que Brahma tem 5.000 anos, mais ou menos, por aí, já imaginava essa história. Inclusive com a cidade dourada, com os 4 cantos de água do mesmo jeito, né? Para vocês terem mais ou menos aí uma ideia, né? Evidentemente, eu não considero, eu só acho que os nomes estão errados aí, né? Nome de Brahma aí para mim talvez seja o nome errado para o Criador dos céus e da terra, né? Inclusive o filho que encarnou na terra, que o Deus que se fez homem, demonstra através dos seus inúmeros milagres, inclusive a capacidade de ressuscitar mortos, de se ressuscitar, de sair do inferno e voltar para cá, tendo a chave do inferno, demonstra para a gente os verdadeiros nomes, né? Que são eles em hebraico, são eles muitas vezes traduzidos em latim, né? Jesus é uma tradução em latim, mas evidentemente o nome Jesus é o mesmo nome. Mudança talvez muito pouca, mas é basicamente a mesma coisa. Jesus, nosso Deus, que muitas vezes o pessoal chama de outros nomes aí, mas eu vou deixar na simplificação do eu sou o que sou. Então essa é a condição. Quanto mais estudamos culturas, para a gente poder finalizar esse vídeo, quanto mais estudamos culturas locais, culturas ancestrais milenares, vendo as suas referências com a cultura cristã, mais nós cremos no Criador dos céus e da terra, mais nós cremos no próprio Deus, mais aumentamos a nossa fé no Senhor. Porque nós vemos que a sua criação verdadeiramente é real. E que outras culturas já conseguiam ter esse conhecimento, entendimento do que Deus criou na terra. Né? É isso. Espero que essa grande aula tenha trazido sabedoria e conhecimento para vocês, né? E claro, peço para vocês deixarem um like, 40 minutos de aula, né? Para vocês poderem deixar o like e ajudar aí. Se inscrever no canal Notícias Libertárias e conhecer o nosso trabalho, curso de inteligência artificial que se encontra aqui na descrição, tá bom? Vou ficando por aqui, fique na paz.